Essa live de hoje surgiu de muitas dúvidas que eu escuto dos pais no consultório, tá? Então, assim, e coisas que eu vi que funcionam. Dicas que eu dou, tudo, as coisas que eu falo que eu acho que funcionam para os pais, né? O que eu escuto muito? Logo quando o pai tem o diagnóstico, as famílias acabam ficando muito perdidas, não sabem o que fazer primeiro, escutam muitas pessoas, né? É o médico, é o terapeuta falando, é a família, né? E às vezes, muitas vezes da família vem aquela fala assim, não, mas será que é, né? E eu sempre falo assim, que mãe e pai, quando tem dúvida atrás da orelha, pode procurar que tem alguma coisa, né? Então, esse começo é uma coisa muito difícil, a gente sabe que é complicado. Então, eu fiz um apanhadão, assim, do que eu mais escuto no consultório, do que mais as pessoas pedem, de dicas, né, Fernanda? Hoje a gente falou sobre isso, né, que os pais acabam ficando muito perdidos nesse começo. Então, assim, eu fiz um apanhadão de dicas que eu faço dentro do consultório e, assim, o que eu pensei? Eu vejo que isso funciona no consultório, por que não fazer uma live sobre isso para poder ajudar outras famílias, né? Então, quando a gente passa esse conhecimento, a gente acaba ajudando quem a gente não está atendendo ali no dia a dia, né? Então, antes da gente começar tudo, eu queria que vocês fossem ali no aviãozinho e mandassem para as pessoas que vocês conhecem, porque eu acho que essa live pode ajudar outras pessoas também, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre terapias, sobre recursos, o que é recurso, o que é brincadeira, e muito sobre a estimulação em casa. E a gente vai começar falando sobre terapias. Pessoal, eu montei a live, tá? Eu acredito que vai dar uns 45 minutos, uma hora mais ou menos. E se vocês tiverem pergunta, vão falando, que daí eu vou respondendo no meio. Se não tiver pergunta, eu tô com a live montada e vai ficar aí para as pessoas assistirem depois também. Eu pretendo compartilhar depois com vocês, tá? Então, já falei ali dessa questão da necessidade de orientação, né, que os pais têm. Então, vamos começar pelas terapias. Como que geralmente as famílias chegam? A grande maioria passou pelo médico, o médico fez a orientação, ou médico ou escola, né? E em terceiro lugar seria encaminhamento de outros profissionais. E eles chegam bem cruzinhos assim no consultório e precisando de muita orientação e numa ansiedade muito grande, né? E sem saber o que fazer primeiro. Tá. Aí, o que eu sempre falo, assim, o que vai ser prioridade para a tua criança? Geralmente o médico vai encaminhar para fono, para TO, para psicologia, né? E a gente tem que ali analisar junto com os pais o que vai ser prioridade. Criança que não tá falando, com certeza a gente vai entrar com a fono primeiro, né? Fono e TO. Por que eu falo da TO para criança que não tá falando? A gente trabalha com comunicação, né? A terapia ocupacional, ela trabalha lá com as suas bases na atividade da vida diária. Então, quais são as atividades da vida diária? As principais, alimentação, por isso que a gente trabalha com alimentação seletiva. Então, alimentação, comunicação, higiene, que daí entra banho, desfraude, uso do banheiro, tudo isso acaba entrando, né? Escovar os dentes. Então, essas são as principais atividades da vida diária, locomoção, tudo isso. Então, por isso que o TO acaba entrando também na parte de comunicação. E a gente faz a gente avalia muito essa questão da atenção compartilhada,
da distração, do nível de alerta. Eu tenho feito bastante posts falando sobre isso. Então, eu acho que hoje, na verdade, assim, um dos principais profissionais na área do autismo é o terapeuta ocupacional, e ele acaba fazendo esse encaminhamento para os outros profissionais, né? Então, outra coisa que a gente tem que dar prioridade são as queixas dos pais. O que acontece? Às vezes, acontece da gente ter um monte de encaminhamento. Então, para fono, TO, físio, né, nutrição, psicologia, psicopedagogia, mas as famílias não conseguem dar conta de fazer tudo isso de uma vez. E a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Então, o que a gente analisa? Qual que é a principal queixa do pai naquele momento? Ela não tá falando? A criança não tá falando? A criança não tá comendo? Qual que é a principal dificuldade? Eu não tô conseguindo me comunicar com ele direito. Então, essa é a minha prioridade, né? Então, em cima de todos os encaminhamentos e da avaliação que a gente faz, a gente senta com a família e vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Se não tiver condições de fazer isso tudo, toda aquele aparato de terapias de uma vez só, né? Então a gente senta, organiza e vai discutindo com a família para ver isso. Eu acho isso muito importante, até para tirar esse peso das costas dos pais, porque assim, cada local que você vai, um profissional fala uma coisa diferente, né? E eu acho que a gente tem que analisar isso tudo e ver o que cada família consegue fazer naquele momento. E daí depois a gente vai abrindo mais o leque, né? Outra coisa que eu oriento às vezes também é assim, a família analisar, ver como que é o perfil da criança e ver se dá para começar todas as terapias no mesmo mês. Porque essa é a corrida que acontece quando a criança recebe o diagnóstico. Sai e vamos lá fazer um monte de terapia, a gente começa tudo no mesmo mês. Oi Joyce, oi Manu, tudo bom? A gente começa tudo no mesmo mês e quase enlouquece a família e quase enlouquece a criança também, né? Então, é legal fazer esse tipo de análise, ver o que vai ser prioridade naquele momento e de repente assim a gente começa um mês a fono, daqui um mês a gente começa a TO, né? Por exemplo, essas são as duas prioridades, né? E daqui no próximo mês a gente começa a psicologia, por exemplo, né? Então a gente tem que ver o que a família dá conta e o que essa criança dá conta. Tem criança que é de boa, que vai começar todas as terapias de uma vez só e vai ficar tranquila. Outra coisa que a gente tem que analisar também é a criação de vínculo, né? Que nem sempre é uma coisa fácil. Às vezes a gente demora mais de um mês, dependendo da criança, às vezes a gente demora 2 meses para criar um vínculo e às vezes pode acontecer da gente não conseguir criar vínculo com a criança. E daí, o que faz? A gente troca de terapeuta, né? Porque a gente tem que ver que é o tempo da criança e se a gente ficar ali muito tempo, né? Tentando fazer esse vínculo e o terapeuta vê que não dá conta, quem está perdendo tempo é a criança. Então, a gente não pode perder esse tempo, né? Porque tem toda a questão do desenvolvimento infantil ali, e principalmente quando eles são pequenininhos. Então, bora lá, vamos tentar outras coisas, né? Então, a gente vai ver, como eu falei antes, toda a questão dos encaminhamentos, da queixa da família e vai também ouvir os profissionais. Então tem que fazer um apanhadão para ver o que vai rolar nisso tudo e o que vai ser feito para frente, tá? Eu já tive no YouTube tá sem som, tá? Pois é. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar. Ô Mari, obrigada aí, Mari, porque eu não ia ver, tá? Agora eu acho que deve ter entrado. Não sei se é o meu. Eu acho que era o meu, tá?
Depois a gente vê ali se vai funcionar. E no YouTube eu tô falando assim, ó, porque não deu muito certo aqui a minha, a minha gambiarra. Mas tudo bem, depois outra hora eu ajeito. A minha prioridade hoje era o Instagram. Obrigada, Mari. Né? Então, assim, a gente faz todo esse apanhadão para ver o que vai fazer primeiro, né? Que era o que eu tava falando ali antes. A questão de vínculo com a criança. Às vezes é muito difícil criar. Tem criança que a gente cria na primeira sessão. E tem criança que a gente leva meses testando e tentando várias formas para criar esse vínculo. E como eu disse, quando a gente não consegue um vínculo, a gente tem que admitir, falar com a família, é uma conversa difícil, mas a gente tem que ser sincero com a família e dizer, olha, não consegui criar vínculo, acho que é melhor tentar com outro terapeuta. Eu já fiz isso, eu acho uma coisa bem difícil de se fazer, mas a gente tem que ter essa sinceridade com as famílias e fazer, para ver o que é o melhor para a criança, né? Outra pergunta que vem assim muito frequente também é horas de terapia. Quantas horas de terapia a gente deve fazer? A gente tem aí hoje a questão do ABA muito forte. Eu acho que é um método muito bom, mas que não é para toda criança. Tem criança que não se adapta. Então, acho que a gente tem que ponderar isso, né? E ver. E quando a gente fala de horas de terapia também, por exemplo, 10 horas de terapia, a gente tem que ver que essas 10 horas, elas não vão ser 10 horas em consultório. Elas geralmente são 10 horas divididas. Por exemplo, 3 horas semanais, vamos dizer, em consultório, e o restante dividido entre casa, escola, né, cuidadores e assim por diante. Não é tudo dentro do consultório. É essa a principal confusão que eu vejo que as pessoas têm feito. Querer colocar tudo dentro do consultório. E daí fica um pouquinho complicado e fica pesado para a criança. Boa noite, Regina. Oi, Yara. Que legal te ver aqui. Nossa, fazia muito tempo que eu não te via. Que bom. Fico feliz de você estar aqui. Né? Então, essa é a principal confusão que a gente observa de querer fazer tudo em consultório. E aí entra aquilo que a gente e que eu bato muito na tecla, que a gente faz só isso aqui, ó, dentro do consultório. E o restante é com as famílias, em casa, é com a escola, porque a criança passa muito pouco tempo no consultório. E se as orientações não forem seguidas, né, em outros ambientes, a gente não vai ter resultado. Fernanda Guinter, eu vi que você entrou, eu não sei se você tá aqui ainda, mas eu vi que você tava falando sobre esse assunto essa semana no teu Insta, né? E eu vi uma frase que eu achei assim fenomenal. Nós fazemos terapia ocupacional, nós não fazemos mágica, né? Então, assim, a gente sabe... Oi, que bom que tu tá aí. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande com todas as famílias, né? Mas a gente também precisa desse feedback das famílias com a terapia, porque as famílias são o alicerce de tudo. E daí, se a gente não tem essas orientações sendo seguidas, a gente não consegue ir para frente, né? E outra coisa que eu costumo também analisar muito quando eu estou atendendo uma família é qual que é o tamanho da orientação que essa família consegue. Eu acho esse tema muito importante, sabe, Fernanda? Porque senão a gente faz um trabalho de formiguinha e daí o nosso trabalho acaba ficando um pouco mais pesado quando as famílias não seguem essa orientação, né?
Mas eu gosto de pensar assim dessa forma também, de que a gente tem que saber analisar, saber perceber o perfil da família e ver o quanto de orientação essa família vai conseguir exercer ou não. Só que daí a gente tem que ter um jogo sincero, né? Tipo, ó, eu precisava que vocês fizessem isso, isso e aquilo, mas a gente vai começar assim, porque senão vai ser muita coisa, né? E daí a gente vai tentando colocar mais orientações e tentando desenvolver um trabalho maior com essa família. Mas tem família às vezes que precisa de um tempinho mais para conseguir absorver tudo isso, porque a gente sabe que é bastante coisa, né? Então a gente sempre faz essa ponderação. Mas a gente precisa muito das famílias para conseguir avançar, senão a gente não. E a gente sabe direitinho quem faz e quem não faz, tá? A gente sabe muito bem, né? Então, essa parte de terapia, e daí assim, eu vejo muito também as pessoas falarem assim, qual terapeuta escolher, né? Principalmente em locais que tem mais de um TO, tem vários TOs com integração sensorial, ou que tem vários terapeutas aba, quem escolher? Eu gosto sempre de falar para as famílias que vocês têm que escolher terapeutas que têm os valores parecidos com o da família. Por exemplo, assim, ó, se você acredita que a criança precisa ter limite, que a criança precisa ter horários, rotina, você não pode ir num terapeuta que seja totalmente liberal, que ache que você não precisa de rotina, que tudo funciona tranquilo, que a criança pode não precisa de precipitação e antecipações, né? Então você tem que seguir também muito aquilo que você acredita, porque senão não dá certo, tá? Isso eu tô falando de prática, eu não tô falando nem de coisas que eu estudei, não, eu tô falando na prática. Porque já aconteceu assim, ó, de eu receber famílias e as famílias terem crenças muito diferentes da minha, valores muito diferentes dos meus. E daí também não acaba não dando certo, não acaba não fechando. Às vezes é difícil a gente encontrar pessoas que se encaixam assim perfeitamente, né? Mas essa é uma dica que eu dou pra gente tentar achar o terapeuta ideal, vamos dizer assim, né? Mas volto a falar, a gente não faz milagres, então tudo tem que ser ponderado, né? Então, e assim, a confiança é algo, nem sempre fecha, isso aí. A confiança é algo primordial dentro de uma terapia, né? E aí, independente de quem é o profissional, se o pai não tiver confiança em quem está atendendo o seu filho, não adianta você permanecer, você procure outro terapeuta, porque é muito complicado, tanto para a família quanto para o profissional. Da gente, porque a gente sente quando a família não confia na gente, né? Aí a gente vai fazer de tudo para que aquela família confie. Mas, não havendo confiança, a gente também não consegue avançar. Então, assim, ó, procure profissionais que vocês acham que faz um bom trabalho. Se você não conhece o trabalho do profissional, procure saber, procure indicações. Hoje a gente tem Instagram também para saber quais são os valores do profissional. A gente já consegue ter uma base ali qual que é a linha que o profissional segue, né? Falar sobre as formações que esse profissional fez, pedir certificado, tudo isso, porque a gente vê cada coisa às vezes, né, que profissional que não quer mostrar certificado, tudo isso. Então, assim, a primeira coisa é confiança. Se não tiver confiança, a gente também não consegue avançar na evolução dessa criança, né? Vocês têm alguma pergunta? Vocês concordam com isso que eu tô falando? Ou vocês não concordam? Acho que é diferente, né? Hoje eu tô trazendo, assim, um pouco da minha experiência também, né?
como terapeuta e como pessoa também, né? Desses tantos anos de atendimento, então eu estou trazendo o que eu vejo no consultório e o que eu percebo que as famílias trazem pra gente também, né? Deixa eu ver aqui. A gente precisa sempre estar falando das famílias novamente. As famílias precisam saber do cada vez mais precisamos apresentar resultados, né? É isso aí. A gente precisa apresentar resultado e agora eu vou falar como eu, né, Helenise. Ai, quando eu vejo que não tá fluindo, eu fico agoniada. Eu sempre acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. E daí entra no próximo ponto aqui, ó, que eu coloquei aqui para montar a live para vocês. A gente precisa, em terapia, ver resultado, né? Às vezes o resultado demora para vir, né? Mas a gente vai vendo assim, ó, resultados pequenininhos, bem pequenininhos, sutis, né? Às vezes não vai ser de uma sessão para outra, mas de um mês para o outro, alguma coisinha a gente tem que ver. Então, assim, o que eu faço questão de fazer? Hoje eu não tenho muito tempo, mas eu faço questão de fazer isso nas sessões. É cada final de sessão falar o que eu trabalhei, quando a família não entra junto, e falar o que dá para fazer, alguma coisinha que dá para fazer em casa, né? Ou eu chamo os pais para passar uma orientação. Orientar a rotina, alguma coisa assim, eu gosto de fazer isso, né? E ali eu já falo, assim, e pergunto pro pai se ele também viu essa mudança de resultado, de comportamento da criança. Por exemplo, assim, essa semana eu tive criança que melhorou o contato visual, então assim, eu falo para ele, eu vou até dar um exemplo de um menino que eu atendi. Eu estava atendendo ele e tal, eu percebi que ele estava me olhando bastante, então eu saí um pouco do campo de visão dele para ver se ele ia me seguir. Esse menino seguiu com um olhar e tudo, ficou vendo o que eu estava fazendo, coisa que ele não fazia antes. Então eu saí, no final da sessão eu saí, conversei com o pai e perguntei, olha, ele fez isso, você acha que melhorou? Você acha que isso também está acontecendo, tal? E também, essa troca é muito legal, porque o que acontece? Às vezes os pais não conseguem perceber que tá tendo essa mudança. Então, se a gente fala, já aconteceu, eu falei de uma semana para outra, daí o pai falou para mim, realmente, eu comecei a observar melhor e ele tá respondendo melhor, ele tá me olhando mais, né? Então, assim, cada sessão dá esse feedback. Oi, Rômulo! Tudo bom, querido? Cada sessão a gente dá esse feedback. É importante para os pais verem esse resultado e esse avanço, que nem sempre é fácil de observar, mas que ele precisa existir para a terapia avançar e para a gente saber que está dando certo, né? E assim, às vezes o que eu vejo é assim também, os pais não veem que não tá dando certo, veem que não tá tendo evolução e continuam insistindo meses a meses, até anos, numa terapia que não tá dando certo. Então a gente precisa fazer ter essa visão e vamos sentar, vamos ver o porquê que não tá dando certo. Mas realmente não tá dando certo? Ou será que essa evoluçãozinha é tão pequenininha, talvez essa criança seja tão grave, que realmente a evolução dela é pequena e é mais lenta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Deixa eu ver ali, eu vi que a Tati entrou também, tudo bom, Tati? Então a gente vai fazendo essa análise junto com a família, mas algum resultado tem que ter, senão não tá valendo a pena fazer aquela terapia, né? Então assim, os pais precisam sempre saber o que está sendo feito na terapia, né? Precisam receber orientações, às vezes treinamento que eu falo é chamar os pais e fazer, passar orientações e fazer o treinamento, às vezes com a criança e às vezes até sem, né? Porque às vezes é difícil a gente conseguir conciliar tudo,
mais mandala do papai, que legal, tudo bom, e fazer essa orientação para a família, né? E deixar os objetivos bem claros, tá? Uma outra pergunta que sempre vem, né? Brincadeira é terapia? Depende. Se a brincadeira tiver objetivos claros, né, para a gente ter um resultado, sim, com toda certeza, ela vira um recurso terapêutico, né? Mas se não tiver objetivos, é só uma brincadeira livre, tá? E daí isso eu vou fazer um apanhado para estimulação em casa. E o que eu faço para estimular o meu filho em casa? Existe uma série de coisas que dá para as famílias fazerem em casa, mas também existe uma coisa que as famílias não estão fazendo, que é brincar com a criança, sem ter esse objetivo, né? Então a gente pode ter essas duas frentes, né? De ter a brincadeira com objetivo e virar um recurso, eu tô falando daí de casa, né? E ter a brincadeira livre, que é o que eu sinto que tá faltando. Quando a gente não tem o tempo de brincadeira livre com a criança, com a família, aquele momento gostoso de risada, vamos jogar um jogo aqui como forma de passatempo, ou vamos correr um atrás do outro para fazer cosquinha. Quando a gente não tem esse momento, o que a gente percebe? Uma busca de atenção da criança de uma forma indevida. Como ela não tem esse tempo de qualidade, né? A gente chama de tempo de qualidade, a criança acaba buscando essa atenção de uma forma que não deveria. Por exemplo, não conseguir esperar, né? Quando a mãe pede assim, eu tô conversando, espera um pouquinho, então ela não consegue esperar, né? Isso é uma das formas de acontecer essa busca de atenção indevida. Não tô falando que seja só isso, né? Essa carência por brincadeiras livres. É uma das formas, né? A criança gritar, a criança tentar bater, às vezes. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que analisar quando a criança está tendo esse comportamento, né? Mas claro, existe toda uma outra questão comportamental, mas às vezes a gente esquece desse ponto, que é esse tempo de brincadeira das famílias livre. E a gente está passando agora, né, pessoal, por uma fase tão complicada que ninguém tem tempo para nada, e às vezes esquecendo essas coisas básicas, outras coisas acontecem e a gente nem percebe, né? Então, existe a brincadeira com fundo terapêutico, né? E existe a brincadeira do tempo livre, que a gente precisa muito fazer e que a gente quase não faz mais, tá? Eu tenho uma menina de 5 anos e eu vou confessar para vocês que às vezes é muito difícil eu conseguir sentar e brincar com ela. E daí, né, eu tô o dia todo brincando com criança e com a minha, às vezes eu não consigo fazer. É complicado isso. Oi, Roberta, beijo. E eu percebo assim, que quando eu fico assim muito tempo sem conseguir fazer isso com ela, ela começa a ficar irritada, a querer bagunçar as coisas, assim, sabe? A criança vai te dando alguns sinais de que ela precisa de um pouco mais de atenção, né? E assim, e às vezes a gente pensa assim, esse brincar livre tem que ser todo dia. Não precisa ser todo dia. Eu acho que a gente pode tentar assim, no meio da semana, na quarta-feira, ter um tempinho ali para a criança para brincar, porque assim, você tá no dia a dia com a criança, né? Então, se tu der atenção para ela nos momentos de atividade diária, por exemplo, isso já vai minimizando, né? E o sentar e brincar, se tu conseguir fazer, consigo fazer na quarta e consigo fazer final de semana,
Isso já vai fazer uma grande diferença. É muito melhor do que você não fazer nada, do que você nunca sentar e brincar com a criança, né? Essa criança vai se sentir valorizada. E isso, criança típica, criança com autismo, criança com algum outro transtorno, né? Eles precisam dessa atenção, eles estão ali para isso. E a gente tem que aprender que a gente precisa dar essa atenção mais direcionada para a criança, né? E daí, por outro lado, a brincadeira com um objetivo, que daí se torna um recurso, né? Então, a gente vai observar o que essa criança está precisando naquele momento. Por exemplo, assim, contato visual. A minha criança não faz contato visual, tá? Eu sempre falo para os pais darem um pé para trás, parar e observar. Porque às vezes a gente dá tanta demanda para a criança, pede tanta coisa, que a gente não consegue observar o que ela está conseguindo fazer e o que ela não consegue fazer. E a gente só bate ali, ó, não consegue. Tá, já recebi criança no consultório, ele não me olha. Aí comecei a observar, os pais acham engraçado às vezes, tipo assim, eu não faço nada, eu fico observando, eu dou um brinquedo e fico observando. Daqui a pouco eu começo a falar, isso e aquilo, né? Nossa, como que tu conseguiu ver tudo isso? Eu não dei tanta demanda, eu esperei para que a criança me desse respostas, né? Então assim, observa, será que essa criança realmente não tá olhando? Ou ela olha e desvia o olhar, ou ela olha e não mantém, né? Ou ela não olha, mas ela tá prestando atenção no que você tá falando. Então é daí que a gente vai começar. Se ela olha, mas ela não mantém, a brincadeira vai ser diferente do que para aquela criança que ela nunca olha. Por exemplo, a criança que nunca te olha, você vai pegar um objeto que é do interesse dela, vai trazer para você, vai mostrar que você tem um objeto, vai colocar na frente dela, vai mostrar que você tem um objeto e depois você vai puxar para perto do seu rosto. E esse é um dos exemplos, né? Uma criança que você percebe que ela olha, mas ela não mantém o olhar, você vai fazer uma cosquinha nela, ela vai começar a te olhar mais, né? E daqui a pouco você dá um tempo de pausa maior e essa criança vai te buscar pelo olhar para você fazer cosquinha de novo. Então, tudo parte da observação, né? Então, oi Cíntia, beijo, oi Pati, tudo bom? Então, assim, tudo depende da observação que a gente fizer, né? E do que a criança está fazendo. O que eu percebo é muitas vezes os pais daí precisarem das orientações, mas eles não conseguem fazer essa observação. E eu acho que é isso às vezes que falta na terapia. Beijo! A gente ensinar os pais a observarem a criança, tá? Outra coisa, muita demanda, falei antes ali, né? Muita demanda, a gente pede, eu tenho que me policiar com isso, porque eu sou muito tagarela, então eu falo muito na sessão. Eu costumo dizer às vezes que eu fico narrando a sessão o tempo todo. Uhul, que legal, vamos lá! Ai, que bom que você me olhou, né? Então, às vezes eu tenho que cuidar um pouco com isso, porque a gente dá muita demanda para a criança. Pergunta, olha, que cor é essa aqui? Que legal! O que você vai fazer depois que você sair daqui? Nossa, que bonita a sua roupa! Eu acabo fazendo isso às vezes. Então, a gente dá muita demanda e não dá tempo para a criança responder, tá? Então, às vezes, nem é muito assim, o que eu vou fazer com a criança, mas como eu vou fazer, né? Então, a gente tem que passar essas orientações para os pais, para eles prestarem mais atenção na observação. Às vezes, a criança está te dando uma resposta, exemplo de fala, por exemplo. Às vezes, os pais acabam assim achando que a criança tem que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vejo no consultório. Vamos pular! E acham que a criança tem que falar pula, né? A palavra inteira.
mas a criança não fala isso, mas ela fala algumas vogais, por exemplo, e ela tá te dando uma resposta. Mas aí a gente tem que treinar essa observação e ouvir o que a criança está te trazendo, para a gente não perder esses insights. Então, sempre observar. Eu vi que entrou uma mãe aqui, ela tem um menino lindo, fofo. Ele canta, gente. E é muito engraçado, porque assim, ó, daí tu tem que ficar prestando atenção. E ele canta música tipo assim, que toca na rádio, sabe? Música popzinha, assim, sabe? E cada semana é uma música diferente. Daí eu fico brincando, e daí se eu consigo perceber qual é a música, eu tento colocar no celular para ele ouvir. Aí ele me olha, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que ir muito de acordo com o interesse da criança, para daí a gente conseguir a atenção. Eu percebo que é muito isso, assim, a minha criança não presta atenção em mim. Ah, ela tá ali. Oi, Adri. Adriele. Então, assim, a minha criança não presta atenção em mim. Senta, observa. Às vezes, ela não vai comunicar isso através do olhar, mas ela vai te comunicar de alguma outra forma. Ela chega do teu lado, né? Tem criança que gosta muito de abraçar, então essa é a forma dela comunicar. Ou ela vai trazer algum brinquedo, ou ela vai te puxar pela mão, ou ela vai próximo do que ela quer. Às vezes o sinal também não é tão claro assim, né? Os clássicos são puxar você pelo braço, chegar, se aproximar do seu lado, né? Mas às vezes nem sempre ela vai fazer assim. O choro também pode ser uma forma de comunicação, e ela se aproximar de algum brinquedo também seja interessante para ela. Outra coisa, a criança brinca sempre da mesma coisa, sempre da mesma brincadeira, e ela não aceita interferência, não gosta que outras pessoas brinquem do que ela tá brincando. O que eu tento orientar para os pais? Vamos lá, vamos fazer brincadeira, vamos sentar no chão para brincar com a criança, e daí vocês peguem um outro brinquedo, né? Se a criança deixar dividir, a gente divide o brinquedo, mas se ela não aceitar a divisão, a gente pega um outro brinquedo que seja similar àquele que ela tá brincando, e a gente vai brincar, sem pedir para que essa criança brinque com a gente. Porque daí quem vai começar a observar vai ser a criança, né? Então, a gente começa a brincar e a gente começa a fazer barulhos. Vai bater. Pum! Sabe? Uma coisa mais pra gente ver se a gente consegue realmente chamar a atenção daquela criança. Se ela te olhar, você pergunta, você quer brincar comigo? Vamos brincar junto? Ó, pega uma pecinha aqui. Vamos lá. Pum! Sabe? Porque daí a gente não precisa sentar e falar para a criança, olha aqui, vamos brincar, isso aqui, nós vamos brincar agora, né? Então, às vezes a gente tenta conseguir a atenção dessa criança de uma outra forma, tá? Se tiver alguma pergunta, gente, bora lá, bora fazer. Deixa eu ver aqui. Então, falei desse tempo de qualidade, da brincadeira livre, da brincadeira com objetivo. Então, a brincadeira com objetivo vai ser o quê? Eu quero que a criança me olhe mais, eu quero que ela brinque comigo, eu quero que ela se aproxime de mim, eu quero que ela pare de brincar de uma forma repetitiva. Então aí a gente vai trabalhar com variações também, tentar entrar nessa brincadeira dela para ela conseguir fazer variações. Oi, Tati! Beijo! Tati é nossa psicopedagoga. Oi, Simone! Ai, obrigada! Né? Então, aí a gente vai tentar fazer com que essa criança crie variações daquela brincadeira. Então, às vezes são coisinhas mínimas, assim, ó. Eu tenho um menino que a gente tá vendo que ele, assim, ó, ele faz uma sequência de cores, sempre as mesmas cores. E a gente tá tentando agora analisar, eu vou fazer uma reunião com a psicóloga,
para a gente ver o que a gente pode colocar aí para essa criança, porque ele já está fazendo isso há um bom tempo e a gente não conseguiu quebrar ainda. Às vezes isso acontece. Quebrar que eu digo assim, de fazer com que ele faça variação dessa atividade, né? Então a gente já vem um bom tempo aí tentando e ainda não consigo. Por exemplo, no consultório comigo ele já não faz mais, mas ele faz em casa. Então a gente tem que ver o que a gente pode orientar a família aí a fazer para ele não apresentar mais essa brincadeira tão rígida, né? No consultório, por isso que às vezes eu gosto de conversar bastante com os pais. Às vezes a gente vê assim, a criança não apresenta o comportamento que ela apresenta em casa. Porque no consultório é tudo muito dinâmico, né? Então começa a fazer uma brincadeira, a gente vê que a criança não se interessou mais por aquilo, a gente parte para uma outra brincadeira e assim vai. Tudo muito guiado pela criança, né? Mas em casa, às vezes existe o tempo do ócio, né? Que é uma coisa que existe para todo mundo. Então é aí que às vezes acontecem as repetições. Então eu gosto sempre de perguntar: como que tá em casa? Tá conseguindo fazer tal coisa? Tá apresentando aquele comportamento ainda? Porque às vezes no consultório a gente não observa, daí a gente acha que a criança não tá fazendo mais, né? Então, tá. Deixa eu ver. Eu esqueci de falar de uma coisa que eu vou falar bem rapidinho aqui, que eu esqueci de falar lá quando as famílias recebem o diagnóstico, né? Sobre rede de apoio. Gente, qualquer pessoa hoje precisa de rede de apoio. O que é rede de apoio? É família, é amigos, né? A gente anda numa vida tão... Oi, Simone! Beijo! A gente anda numa vida tão corrida que todo mundo precisa de rede de apoio. E a família que recebeu o diagnóstico de autismo, da criança com autismo, mais ainda, precisa mais ainda de rede de apoio, né? Então, mas nem sempre a família está preparada para receber a rede de apoio também, né? Então, nós vamos fazendo meio de campo aí para a família observar que às vezes precisa e que vai ser uma coisa boa, porque não dá para ficar só as coisas só nas costas da mãe e do pai também. Eu digo no sentido de assim, das famílias terem um tempo para respirar, sabe? E conseguirem dar conta de outras coisas, né? Bora, deixa eu ver aqui. Contato visual, eu falei, rotina. Eu quero falar de um livro para vocês aqui, ó, que eu sempre indico e que eu acho maravilhoso. Eu tirei. Que é esse aqui, ó. Vai aparecer virado para vocês, tá? Mas o nome é Autismo, Compreender e Agir em Família. Esse livro aqui, ele é do Denver, do modelo Denver, tá? E ele na verdade, ele é um guia para pais. Eu acho esse livro maravilhoso. Eu vou e venho com ele, assim, de vez em quando eu tô lendo ele. E eu indico sempre o capítulo 4 para os pais e o capítulo 5. Deixa eu ver aqui. O capítulo 4 seja o centro das atenções, captar a atenção do seu filho, que é exatamente isso que eu estava falando antes ali, sobre as brincadeiras, sobre o contato visual. Esse livro, gente, vale a pena, assim, sabe? Ele é muito bom. E o outro que é Encontre o Sorriso, divertir-se com as rotinas sensórios sociais, que é essa coisa que eu sempre falo, assim, de fazer cosquinhas, da criança vir até você, depois que tu capta a energia, depois que tu capta a atenção dela, em como conseguir manter e ir preparando a criança para adquirir habilidades. Como esse livro é para pais, assim, ele tá numa linguagem maravilhosa e fica muito fácil de entender como fazer. Então, assim, às vezes eu até peço para os pais lerem e depois, assim, tem alguma dúvida de como faz alguma atividade, vem, conversa comigo, que daí eu passo mais orientação.
Vale muito, 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 muito a pena, tá? Eu sempre falo... Ai, vou parar aqui um pouquinho dos livros para falar de uma outra coisa que eu coloquei aqui. Na verdade, 3 coisas que eu não falei ainda. Depois eu continuo os livros. Rotina, organização e atividades da vida diária. Volto lá a uma das primeiras perguntas da live. Como eu vou estimular a minha criança em casa, tá? Rotina. De novo, é a mesma coisa da rede de apoio. Todo mundo precisa de rotina. E organização também. Então, assim, sem a rotina, a gente não consegue trabalhar com a criança com autismo. A gente precisa muito da rotina. Seja ela visual, seja ela de sequência de atividades, seja ela verbal, a gente precisa dessa rotina. Por exemplo, eu tenho uma menina de 5 anos, já falei para vocês, e por trabalhar com crianças com autismo, eu faço rotina com ela, né? E assim, ó, eu acho maravilhoso. Eu sou uma pessoa que preciso muito de rotina, senão eu me desestabilizo, me desorganizo. Então, assim, a Isis, ela sempre me pergunta, mãe, o que a gente vai fazer? E daí eu falo, eu acostumei ela a isso, né? Ó, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Aí a pergunta dela sempre é assim, e depois? Então, assim, ela se organizou dessa forma. Então, eu acho rotina primordial. Então, a gente escolhe e vê qual que é a forma de rotina que essa criança vai se adaptar. Por exemplo, crianças que são mais dependentes, a gente precisa da rotina falada, da rotina visual e às vezes de uma rotina com direcionamento. Ela vai precisar de mais apoio, né? E aquelas crianças que são mais independentes, de repente ela vai precisar só da rotina verbal, mas a rotina vai ser importantíssima para o desenvolvimento dessa criança. Então, como que eu vou estimular a criança em casa? Com a rotina, você vai ter uma estimulação maravilhosa. A gente já começa por aí. E para a gente ter rotina, a gente precisa ter organização, né? Então, ali, que horas que a gente vai sair de casa, quais vão ser as sequências de atividade, quanto tempo eu tenho para fazer isso, vai dar tempo para fazer tudo, né? Se houver algum imprevisto, o que eu faço? Né? E assim a gente segue. E quando a gente tem rotina, organização, depois disso a gente começa a estimular por atividades da vida diária. Crianças pequenas, como que a gente estimula a motricidade fina, como que a gente vai estimular tempo de reação, resolução de problema, AVD, atividade da vida diária. Então, vai ser lá, colocar um sapato. Por isso que na minha sessão, eu sou bem chata com isso, gente. A criança entra de tênis dentro da sala e lá ela tira o tênis. E depois, no final da sessão, ela coloca o tênis. Isso é uma forma de organização, querendo ou não, e de criar uma rotina dentro da minha sessão. Com isso, eu trabalho motricidade fina, eu trabalho planejamento motor, eu trabalho a rotina, eu trabalho antecipação, eu trabalho sequência de movimento, tem um monte de coisa que eu trabalho só com o tirar e o colocar o tênis, né? Então, vai dando ali o finalzinho da sessão, eu já vou falando, ó, a gente vai colocar o tênis, daqui a pouco a gente vai colocar o tênis, e ali já existe todo um treino motor. E eu faço questão de fazer isso. É muito legal porque isso eu nunca tinha falado em live, tá? E às vezes eu esqueço de explicar para os pais isso também. Então, olha a importância do colocar e do tirar do tênis. E olha a riqueza de coisas que os pais têm para fazer em casa, né? Quando dão banho, quando a criança troca de roupa, quando vai escovar os dentes, né? Então, assim, a importância que tem escovar dentes, se alimentar com talher, colocar um tênis, colocar a calça,
para o uso do lápis depois para frente. Então, assim, para vocês verem, é assim, essa forma que vocês vão estar estimulando a criança, estimulando de uma forma maravilhosa. Da independência que ela precisa de acordo com a idade, tá? Aí isso é tema para uma outra live. Fica a dica agora da atividade da vida diária, né? Então vamos voltar para os livros. Eu falo muito, eu já mostrei para vocês esse do autismo, né? Que é do Denver, que é maravilhoso. Aí agora eu vou mostrar para vocês esse daqui, que é de disciplina positiva, até botei no Instagram essa semana. Então ele é de crianças para de 0 a 3 anos. E aqui a gente entende muito, aí aqui ele tá falando de criança típica nesse livro, tá? Mas a outra pergunta que os pais fazem muito, será que esse comportamento que ele tá tendo, é por causa do autismo ou é uma coisa que toda criança faz, né? Então, nesse livro a gente tem essa ideia, bem legal, e a gente vai entendendo alguns comportamentos que a criança tem, que é dentro do desenvolvimento típico, e o porquê desse comportamento, por que essa criança está tendo esse comportamento. É porque o cérebro dela não está desenvolvido de certa forma, o que eu posso fazer, tem dicas também de o que fazer. Aí, tem esse aqui, que é da disciplina positiva com crianças com deficiência. Gente, tá quase acabando o tempo da minha live. Para crianças com deficiência, então é como criar e ensinar todas as crianças a se tornarem resilientes, responsáveis e respeitosas. Por que eu trago a disciplina positiva? Eu gosto muito, na verdade eu me apaixonei pela disciplina positiva, eu fiz a certificação e eu sou uma pessoa um pouco rígida, assim, né? Então aí a disciplina positiva me ajuda nesse sentido. Eu falo me ajuda porque eu ainda sou muito rígida. Então, me ajuda nesse sentido a ser menos rígida. Então, a disciplina positiva fala você ser firme e sem ser muito permissivo. Então, assim, você não ser rígido e não ser permissivo. Fazer o que precisa fazer, mas com muito amor e carinho, né? Então, eu acho fantástico. Nem sempre a gente consegue aplicar da forma que tá no livro, né? Mas a gente tentando cada dia, a gente consegue mais. E para fechar com chave de ouro, né? Esse aqui, que chegou ontem, aí tem reflexo, que é o autismo ao longo da vida. E daí ele tem vários capítulos maravilhosos, assim, né? E eu tenho um capítulo nesse livro que eu escrevi sobre alimentação seletiva. Então, assim, ó, ele fala da integração sensorial, da dieta sensorial, aí alimentação seletiva, fala autismo e sexualidade, comorbidades do autismo, autismo e epilepsia. Tem muito capítulo legal, gente, assim, ó, vale muito a pena, sabe? Estereotipias, imitação, desenvolvimento de habilidades sociais, aí vai para criança, para o adolescente, né? Uso de intervenções baseadas me perdi aqui, peraí. Uso de intervenções baseadas em antecedentes da infância e do adolescente, acompanhante terapêutico. Então, assim, para quem quer um livro que fale sobre autismo, esse está valendo muito a pena, ainda mais que eu fiz um capítulo, né, gente? Eu tô muito feliz com esse livro. Legal, Simone. Essas seriam as dicas, assim, tipo, livros básicos, vamos falar assim, pra gente ter e estudar sobre autismo, que eu gosto bastante, né? E toda essa básica eu dei pra vocês que eu falei hoje, falei sobre terapia, falei sobre estimular em casa, ficou um papo bem legal. Acho que deu pra passar uma ideia bem legal pra vocês.
E se vocês tiverem perguntas, também para quem assistir a live depois, que eu vou deixar a live rodando depois aí para vocês no espaço, pode mandar perguntas também que eu vou respondendo, tá? Obrigada para quem ficou até agora, muito obrigada para quem esteve aqui. Essa live foi muito boa de fazer, eu tô numa semana muito fantástica, vamos dizer assim, né? Recebi muito carinho durante ontem e hoje, por causa do livro, e foi assim uma realização assim pessoal e profissional, né? E assim, pra gente ver que a gente pode fazer tanta coisa, gente, que a gente pode ajudar tanta gente, sabe? Assim, ó, isso que o livro chegou ontem. Obrigada, Thaís. Obrigada, Tati. A gente toca tanta gente que a gente nem tem ideia, né? Então, assim, tô muito feliz. Agradeço a presença de todos vocês. Eu tinha ficado um tempo afastada das redes sociais, porque, assim, é muito cansativo, gente, tá? É consultório, é filha, marido. Então, é muito cansativo. Mas é uma coisa que eu quero fazer mais vezes. Então, se vocês tiverem perguntem, mandem. E eu gosto de fazer assim, ó, em cima das perguntas de vocês, tá bom? Beijo, boa noite, tudo de bom. Obrigado por estarem aqui, tá bom? Um abraço.